A história do nosso carnaval, ela iniciou há milhares de anos atrás, muito antes do que a gente imagina. Junto com os hebreus, os romanos, os gregos, ela era regada a muita alegria, que era para agradecer a colheita do ano. E desde então, a nossa história é muito longa. Aqui no Brasil, ela chegou junto com os portugueses, mais ou menos no século XVII. Era um tipo de comemoração chamado Entrudo, que era o início da manifestação cultural do carnaval. Mas essas pessoas iam para as ruas em cordões, em blocos, para fazer brincadeiras com músicas e brincavam de guerra de água com farinha. Mas a nobreza não gostava muito dessa festividade, porque tinha uma participação muito grande dos escravos. Então, eles tiveram a ideia de levar esta manifestação para um local fechado, onde eles pudessem controlar mais a entrada das pessoas, onde ali tinha muita música e dizem que tinha diversidades de música. Até as músicas de orquestras eram tocadas nesse salão. O governante da época observou que o povo gostava muito dessa festividade, que o povo tinha muito interesse nessas festividades. Então, decidiu aproximar a população investindo nas escolas de samba, dando licença para os desfiles de blocos. E mais ou menos entre 1930 até 1950 surgiram as grandes marchinhas de carnaval, que cantam e alegram até hoje os nossos dias de carnaval. Eram músicas irônicas e que tinham duplo sentido, que às vezes hoje a gente nem pode mais estar utilizando, mas fizeram grande alegria da época. E hoje, as escolas de samba apresentam um samba-enredo mais elaborado, com temáticas atuais, ou resgatando a nossa história, a nossa cultura, valorizando as pessoas que fizeram parte da nossa cultura, da nossa vida, da nossa sociedade. E aqui em Timóteo não foi e não é diferente. Vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Agora faremos uma viagem pela história do carnaval da nossa cidade, valorizando um pouco a nossa cultura, a nossa memória e as tradições locais. Nos anos de 40, 50, aconteceram os primeiros festejos. Os moradores se reuniam em festas simples nas poucas ruas que existiam na nossa arraial. Ele ainda chamava São Sebastião do Alegre. Usavam máscaras, escutavam as músicas que alguns deles escutavam em rádio, que nem todo mundo possuía o rádio, e eram muito animados. Os homens, as mulheres, as moças, os rapazes saíam pelas ruas de São Sebastião do Alegre fazendo o carnaval. Então, o carnaval passou a fazer parte da nossa comunidade. Na década de 60, na nossa cidade, houve um grande envolvimento em bailes e nos encontros sociais, nos clubes da cidade. Ainda estávamos em início de construção dos clubes da cidade, mas já existiam bailes carnavalescos nos clubes da nossa cidade. Então eram bandas tocando marchinhas tradicionais e o grande crescimento da participação do povo em todo esse movimento carnavalesco. Então existiu Elite, Olaria 2, aí depois surgiu Chopana, Campestre e vários outros clubes. Então, além do carnaval de rua, Timóteo também é uma cidade com grande tradição no carnaval dos clubes. Ainda acho hoje que permanece no Campestre com o tradicional grená e branco. No registro da nossa história, consta que nos anos 70 o carnaval ganhou mais força. Teve mais organização nas festas de rua, os grupos de foliões e músicas, elas saíam pelas ruas de forma mais organizadas, mais direcionadas, e a cidade começou a reconhecer com maior ênfase
a grande tradição do nosso carnaval de rua. Ganhou mais força ainda o nosso carnaval de rua com o surgimento das escolas de samba no final dos anos 70. Unidos de Quitandinha, os Bocas Brancas, Vai Quem Quer. E a cidade teve o maior reconhecimento do nosso carnaval de rua. Na década de 80, aconteceu o auge do carnaval timotense. Eram desfiles na Alameda 31 de outubro, com a participação em massa da população. Era um carnaval muito bacana, muito bonito, que já chegou a ser considerado um dos carnavais mais fortes do interior de Minas Gerais. E ainda permaneciam as escolas de samba, Unidos de Quitandinha, Vai Quem Quer, Bocas Brancas, e o desfile também de vários blocos. Então, um dia da semana desfilava o bloco e no outro dia desfilava a escola de samba. Um dia da semana desfilava o bloco, no outro dia desfilava a escola de samba. Nos anos 2000, muitas mudanças e redução das festas. Diminuição dos grandes desfiles, as escolas foram reduzindo o número de participantes e aconteceu que manifestações menores mantiveram viva a nossa tradição. Então, nos bairros, nas praças, de forma mais individualizada, a comunidade acabou mantendo a tradição viva, mas com menos participação do nosso tradicional carnaval. Os blocos Timirim, Afoxé, os blocos das Valentinas e a escola de samba Império da Sede permaneceram acendendo essa chama constantemente da nossa tradição do carnaval timotense. Eles não deixaram que esses momentos fossem apagados da nossa história. E em 2026 retorna o Carnaval Oficial de Timóteo, com apoio do setor público, da Câmara, da Prefeitura. Então, após 14 anos, o Carnaval volta ao calendário da nossa cidade, resgatando a nossa cultura, resgatando a música e a alegria do povo. Então, nós teremos momentos pré-carnavalesco e o momento da Semana do Carnaval, do dia 13 a 17, na Praça 29 de Abril e na Praça 1º de Maio. O bairro Bela Vista manteve a tradição carnavalesca com a escola Império da Sede, com empenho e esforço do Luiz Fabiano, que é pai de alunos da escola. E possuímos também a Escola Angelina, alunos, pais, mães que participam nas atividades do desfile de 2026. O Império da Sede faz uma homenagem merecidíssima ao folião Bião com o tema carnavalesco Lá Vem Meu Império, o grande amor, o nosso eterno Bião.